mesas de conjuntura desse congresso, desse encontro, o 42º encontro da Ampox. Essa sessão, então, dedicada ao tema conflitos, é a primeira sessão de análise de conjuntura desse 42º encontro da Ampox, e ela é composta pelas professoras Célia Regine Pinto, professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Célia é uma conhecida, renomada especialista em teoria feminista, teoria democrática, autora de obra de referência. Destacaria, enfim, entre seus livros recentes, Uma História do Feminismo no Brasil. Compõe a mesa também a professora Ângela Alonso, que é professora livre-docente do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo e também atual presidente do SEBRAP, com uma, enfim, também obra de referência sobre movimentos sociais e também na área do pensamento social, autora do, enfim, premiado seu último livro, Flores, Votos e Balas, sobre o movimento abolicionista brasileiro. Compõe também a mesa a professora Lilia Moritz Schwartz, que é professora titular do Departamento de Antropologia da USP e também professora da Universidade de Princeton, também com uma obra, enfim, conhecida e importante sobre questão racial, sobre movimentos sociais, sobre pensamento social, e tem, enfim, na sua vasta obra, o recente Lima Barreto, Triste e Visionário. Então, em nome da diretoria da Ampox, eu, enfim, agradeço muito às colegas e pergunto se podemos manter essa ordem das falas, começando pela Célia, portanto. Conforme combinamos, 20 minutos de apresentação, de modo que a gente consiga ainda ter uma interação com o público. Tá bom? Obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Eu quero agradecer o convite da direção da Ampox, que ao mesmo tempo é um convite que honra a gente e assusta, porque falar de conflitos, o problema é escolher qual dos múltiplos conflitos que nós estamos vivendo neste momento a gente vai falar. E eu pensei trabalhar um pouco com as condições de emergência desse conflito que nós estamos vivendo, está colocado aqui pela Ângela, nos últimos 4 anos. Eu vou ler para não perder tempo, acho que tem exatamente 20 minutos aqui, ou alguma coisa por aí. Gostaria de pautar minha intervenção pensando a noção de conflito, no caso atual do Brasil, como sinônimo de uma violência que nega o embate político. Minha hipótese é de que a crise da democracia brasileira é efeito, entre outras coisas, do esgotamento do embate entre duas forças políticas que tiveram grande capacidade de interpelação, o PSDB e o PT, dando condições de emergência para um discurso da violência que nega o próprio embate político. Para desenvolver essa ideia, vou levantar, ainda que rapidamente, 5 pontos que se relacionam com os eventos acontecidos a partir de 2013, que, na minha perspectiva, contribuem para explicar este esgotamento. Se der tempo, no fim, eu vou chegar até as eleições, só para dar uma pitadinha. O primeiro ponto que contribui para esse esgotamento é o que eu chamo de crise do discurso hegemônico do PT,
que tem múltiplas causas e que deu fundadas esperanças que o PT deixaria de ser um ator central no jogo presidencial de 2018. Esta crise do discurso hegemônico do PT eu identifico através de vários pontos. O primeiro deles é o fato do governo Dilma e o PT não terem se recuperado das manifestações de 2013. Não tiveram respostas adequadas a elas. O governo e o PT ficaram ensanduichados entre manifestações à sua direita e à sua esquerda. É preciso lembrar que tudo começou com uma manifestação contra o aumento do transporte urbano na Prefeitura de São Paulo. O segundo ponto que me parece fundamental para entender essa crise do discurso petista é a corrupção como importante articulador do discurso anti-PT, a partir de 2005, com o escândalo do Mensalão, e posteriormente com a Lava Jato. Apesar das acusações de corrupção terem se alastrado por muitos partidos, o PT foi sempre o foco, quer por ser governo, quer por se postular como um partido de esquerda, quer porque se dizia contra e diferente de uma elite corrupta que governava o país. Terceiro ponto é a crise econômica financeira do governo Dilma, que desqualifica, então, o PT como aquele que vinha trazendo crescimento econômico e bem-estar à população. O quarto é a centralidade assumida pela Polícia Federal, Ministério Público e Judiciário, em suas diversas instâncias, na condução do discurso público, construindo um discurso que se coloca como legítimo, legal e, acima de tudo, como um discurso de verdade ou da verdade. E, finalmente, mas não menos importante, e de forma bem ao contrário dos 4 pontos que eu coloquei, que vão deslegitimando essa hegemonia do discurso petista, é a política de inclusão social promovida pelos governos petistas, que colabora para o crescimento do antipetismo através de atores distintos. A classe média tradicional, que sempre esteve contra o PT e viu nas suas políticas sociais uma ameaça a seus privilégios, e a chamada nova classe média, assim foi chamada, gerada nos próprios governos PT, que no fim vem responsabilizar o partido e o governo pelas perdas de poder aquisitivo e de poder de empregos que aconteceram nos últimos anos. Então, há uma reversão de expectativa dessa própria grupo criado através de políticas sociais e do crescimento econômico durante os governos petistas. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que contribui para esta situação, com condição de emergência desta crise, e essa crise da hegemonia do discurso petista. O segundo ponto são as próprias eleições de 2014. A não aceitação dos resultados eleitorais pelo PSD, representado por seu candidato Aécio Neves, é um primeiro momento eleitoral de deslegitimação do PT como adversário político. O primeiro ato de ruptura com o que se poderia chamar de pacto democrático entre as duas maiores forças políticas do país. A não aceitação do resultado das eleições de 2014 pelo candidato derrotado marca a retirada deste mesmo PSDB do campo do embate da disputa política e uma busca de legitimação que se vai ver ao longo dos anos no discurso jurídico. Então, esse é o segundo aspecto dessas condições de emergência, desse conflito que nós vivemos hoje. O terceiro são os eventos que levaram ao impeachment de Dilma Rousseff. O ano de 2015 e 2016, até o impeachment em agosto, foram de desconstrução discursiva. As forças que se opunham ao PT abrem mão do discurso político, substituindo por um discurso jurídico mediático, que por sua própria natureza se apresenta como um discurso da imparcialidade e da verdade. Chegou um momento que havia uma certa promiscuidade
entre o discurso da grande mídia, dos agentes do Poder Judiciário e dos agentes do impeachment. O PSDB passou a falar através do Judiciário ou de autoridades políticas incorporadas em juízes ad hoc, como Antônio Anastasia, responsável pelo relatório no Senado que apontava Dilma como culpada de crime de responsabilidade. Tudo isso criou um grande vácuo no discurso político. E é possível afirmar que a primeira grande manifestação deste vácuo no discurso político foi anterior aos eventos do Senado. Aconteceu quando dos votos dos deputados, na sessão que aprovou a admissibilidade do impeachment de Dilma, dia 17 de abril de 2016. O quarto ponto que colabora para este momento de grande conflito é a derrota da aposta no governo Temer. A aposta estava baseada na crença que a crise do PT, somada com as delações premiadas e a condenação de Lula, destruiria o partido como discurso político capaz de competir eleitoralmente. Mas isso, na verdade, não aconteceu. O papel de guardião do templo de Temer se derreteu com as acusações contra ele. O governo Temer, que era um player importante nessa jogada para manter o jogo político com o PT fora, tinha a tarefa de recolocar a economia nos rumos desejados pelo mercado e fazer as reformas da Previdência e trabalhista, abrindo caminho para um governo de centro-direita eleito em 2018. Mas ele se viu ocupado em defender-se das sucessivas denúncias de corrupção envolvendo o próprio presidente e seu staff mais próximo. Os acontecimentos de 17 de maio de 2017, quando houve a gravação da conversa no porão do Palácio, quando a Rede Globo tira o apoio a Temer e pressiona por sua renúncia, são muito ilustrativos da desorganização que havia atingido as forças que tinham patrocinado o impeachment de Dilma. A destruição de Lula, somada à destruição da figura de Dilma, sempre associada ao fracasso da política econômica e à incapacidade de trabalhar politicamente com os aliados, parecia afastar o PT, ou pelo menos reduzir drasticamente as possibilidades de disputa eleitoral em 2018. Houve um momento dos depoimentos de Lula a Moro, das sucessivas acusações da criminalização do ex-presidente do partido pela mídia, que parecia que a estratégia estava dando certo. O enfrentamento Moro versus Lula era significado como a luta da justiça contra o crime, do bem contra o mal, do cidadão de bem contra o crime, onde Lula e, por extensão, o PT, representavam a negação da boa política. Houve um súbito endeusamento do juiz, que se tornou o personagem central da mídia e extremamente popular. Um quinto ponto, que eu acho que colabora para chegar a esse conflito, ele corre ao lado desses 4 pontos que eu coloquei, que estão tão ligados à questão política central. O que corre paralelo diz respeito à efervescência das manifestações dos movimentos sociais na última década, ou um pouco mais da última década, que foram completamente ignorados pelos players políticos, que se expressam de múltiplas formas. E eu enumero só alguns. As manifestações de 2013, que passaram de serem interpretadas como uma grande manifestação da esquerda a uma grande manifestação da direita, e até hoje nós estamos discutindo o que realmente aconteceu em 2013. As manifestações de 2014,
e foram manifestações extremamente importantes contra a Copa do Mundo, que não foram aquelas que aconteceram dentro do estádio do Itaquerão, mas aquelas que aconteceram contra as grandes obras que se faziam, e eram manifestações extremamente populares aquelas. E essas também passaram batido. A impressão que se tem é que isso não existiu. As ocupações das escolas por estudantes secundaristas no Brasil e principalmente em São Paulo foi um movimento importantíssimo aquele, que também, e depois, um ano depois, em algumas universidades federais, como a que da onde eu venho, ficou 1 mês e meio sendo ocupada por estudantes. Isso passou batido. A ocupação de prédios desocupados, e as próprias manifestações, as manifestações que aconteceram no mundo inteiro, aconteceram no Brasil, em muitos lugares, a Marcha das Vadias, a popularização das paradas gays, tudo isso acontecia, efervescia no país, e isso simplesmente foi deixado de lado, isso não existiu. É toda uma manifestação política, uma manifestação de vontades políticas, para não falar em todo o movimento de jovens blogueiras que acontece em todo o país. Ao fim e ao cabo de tudo isso, o que nós temos é uma desorganização muito grande da política, uma desorganização muito grande da centro-direita, e aquilo que aconteceu desde 2014 em direção a afastar o PT como um candidato a possível à presidência da República em 2018, não aconteceu. Ou seja, nós chegamos em 2018 com Lula preso e com uma história que era toda feita... Está acabando? Não? Era uma história toda feita, toda organizada para excluir a figura de Lula de qualquer possibilidade eleitoral. Só para a gente recordar, Lula foi impedido pelo Supremo Tribunal Federal de ser ministro de Dilma. Foi levado a depoimento sobre condução coercitiva. Teve telefone grampeado. Foi interrogado por Moro. Foi condenado por 12 anos de prisão por supostamente ser dono de um apartamento triplex no Guarujá. Foi condenado em segunda instância e teve pena aumentada pela 8ª turma da 4ª região do Tribunal Regional Federal. Teve sua prisão decretada. Ficou 2 dias dentro do sindicato em São Bernardo até se entregar para a polícia. Está preso em Curitiba, no prédio da Polícia Federal, desde 7 de abril. Teve todos os seus recursos negados pela 8ª turma, pelo TSE e pelo STF. Então, na verdade, essa figura ela tinha sido como esmagada, ou seja, o PT se colocando de um lado, e o que acontece? Acontece que as primeiras pesquisas eleitorais, com Lula na cadeia como candidato, ele tem 39% das intenções de voto. Isso é uma das questões mais surpreendentes, como esse PT e esse discurso petista, mesmo com Lula preso, mesmo com toda essa pressão, ele se mantém como um dos players da eleição de 2018, chegando, inclusive, ao 2º turno, como nós sabemos. O que é mais surpreendente, na minha perspectiva, não é porque que o PT chegou aí. O PT tem um militante muito fiel. O PT sempre teve 30% dos votos, na pior das hipóteses, nas eleições presidenciais, no mínimo 30%. Para mim, a questão mais importante é saber por que o antipetismo e o antilulismo, que é os 70% que não votam preferencialmente no Lula, passaram de viagem pelo PSDB. Há, sem dúvida, muitos eleitores decepcionados com o governo petista, devido ao envolvimento do partido e seus principais nomes com escândalos de corrupção, o que pode ser perdoado em partidos de direita e centro e não pode ser perdoado em partidos de esquerda. Mas o que fica sem resposta é por que os eleitores do PSD desapareceram e migraram para a extrema-direita. Por que um eleitor de classe média ou em outra
de outra forma, outro grupo. Porque o eleitor de classe média que havia votado no PT nas eleições anteriores, mas não era petista, não migrou para o PSDB. O PSDB foi o partido que ganhou as eleições no primeiro turno 2 vezes e que levou o PT para o segundo turno 4 vezes, que perdeu no segundo turno, em 2014, por 3,28% dos votos. A impressão que eu tenho, e aí quase uma piada, que o PSDB parece aquele jogador na Mega Sena que faz 5 pontos uma semana e acha que na próxima falta só 1. E a ideia é que parece que o PSDB se sentia meio proprietário de uma quantidade muito grande de votos, que faltava muito pouco para ele acabar com. Mas não, a eleição era outra e tinha mais 4 anos. O que parece ter acontecido é que, ao longo de todas as eleições presidenciais, desde 1994, a disputa se dava entre o PSDB e o PT, que disputavam, para além de seus eleitores cativos, o centro menos partidarizado. Porque então o PSDB perdeu seu eleitor cativo e criou uma avenida para o crescimento da extrema-direita? Em uma primeira mirada, pode-se pensar em uma razão central. A ascensão de Bolsonaro, um político sem nenhuma credencial, que mudou múltiplas vezes de partido, capitão do Exército reformado, defensor do regime militar, do armamento da população, pode ser explicado pela despolitização da política, da qual o PSDB e as forças conservadoras, que fizeram parte e após destruíram o governo do PT, são muito responsáveis. O crime se combate com violência. Esse é o discurso de Bolsonaro. Na medida em que o PT e Lula são ressignificados pelo discurso do PSDB-MDB, pelo discurso jurídico e pelo discurso da grande mídia como criminosos, o PSDB ficou sem adversário político. O discurso do PSDB só faz sentido a nível nacional com um embate com outro partido político. E esse outro partido político foi descaracterizado como tal pelo próprio PSDB. Isso talvez explique, em certa medida, a debandada do apoio de Alckmin para fora do PSDB. Por outro lado, deve-se considerar o antipetismo e o antilulismo. Há um antipetismo e um antilulismo na sociedade que não consegue dar corpo a um discurso político democrático. Ou seja, o antipetismo se rearticula em um projeto que não consegue se constituir como um discurso político que reconhece o adversário como legítimo. O antilulismo de Bolsonaro é antidemocrático porque não articula um conjunto de conteúdos que haviam constituído o embate democrático entre o PSDB e o PT. Bolsonaro ocupa o vácuo deixado por parte do PT e pelo PSDB, que não teve condições de assumir ou manter os espaços que ocupavam na política. Abriram mão desses espaços e deixaram esta avenida à direita, à extrema-direita. O problema do PSDB foi que não era mais o PT o adversário a desconstruir, mas uma extrema-direita violenta, com construções de inspiração fascistas, militaristas, com fortes laivos de nacionalismo patrioteiro. O PT, no primeiro turno, conseguiu rearticular seu discurso e trazer para si um voto bastante consolidado ao longo dos pleitos eleitorais desde 1989. Sofre com isolamento e, mais do que isso, com poucos votos a serem transferidos pela desidratação das forças de centro e centro-direita no país. Obrigada. Muito obrigado, Célia. Passo, então, a Ângela. Bom, queria agradecer o convite da Ampox, do André aqui, muito honroso estar aqui, achando chiquérrimo estar aqui sentado nessa mesa, né? E é um prazer estar aqui junto com a Célia e com a Lili. E como foi bom que eu tenha ficado depois de você, porque também vou voltar ao mesmo ponto de partida, que é 2013, e acho que a gente tem várias coisas em comum, né? Então, como vocês sabem, domingo é eleição. E os 2 nomes que podiam ganhar no começo da corrida, um está na cadeia e o outro levou uma facada, né?
esses dois desfechos, me parece que tem muito a ver com a polarização política dos últimos anos. E a pergunta que se impõe é como o Brasil passou de uma sequência de 3 governos e um pouquinho de esquerda para eleger um ultradireitista. Eu acho que pelo menos parte da explicação do que está acontecendo está na rua. Em junho de 2013, milhões foram protestar. Inicialmente, o fenômeno foi interpretado como um movimento progressista de jovens exigindo o melhor transporte. Mas o negócio foi muito mais complexo. Uma diversidade de atores, agendas e estilos de ativismo foram para a rua, como esses slogans aí dão noção. Por quê? Bom, quem conseguir responder cabalmente ganha, como diria o Hélio Gaspari, né, uma passagem só de ida para o Uruguai. É que mobilização de massa nunca tem uma causa única. Então, eu não vou tentar aqui apresentar uma causa, mas apontar algumas mudanças na sociedade brasileira que antecederam junho e que vêm mostrando seus efeitos até agora. Eu acho que essas mudanças são importantes porque elas apontam, primeiro, de onde vieram os descontentes que foram para as ruas nesse período, as formas que eles usaram para protestar e as redes de sociabilidade que sustentaram a organização dos protestos. Para entender esses descontentes, a gente precisa olhar para algumas mudanças, como o aumento do acesso ao consumo e à educação superior e as ações afirmativas implementadas ao longo dos governos petistas. Essas mudanças chacoalharam os 3 grandes eixos da estrutura social brasileira desde sempre: renda, escolaridade, raça. Muita gente disse, logo depois de 2013, que os beneficiários dessas políticas é que foram às ruas demandar mais e melhores políticas sociais. Ok, eles foram, mas não foram sozinhos. Se é verdade que uns queriam mais, outros queriam menos. As políticas inclusivas geraram outro tipo de descontentes. Aqueles vindos de camadas intermediárias e superiores da sociedade brasileira que perderam status relativo com a mudança. Um sinal disso foram as queixas que começaram a aparecer contra a circulação de negros em aeroportos, faculdades, shopping centers. O meu ponto aqui é que as políticas petistas geraram não um, mas 2 tipos diferentes e opostos de descontentes. Uns pedindo mais e melhores políticas públicas, mas outros, aqueles cujo status social declinou, que queriam reduzir a intervenção do Estado que os prejudicava. Eu acho que 2 eventos deram foco, e a Célia mencionou, ambos, deram foco para essa insatisfação que vinha difusa no debate público. Foram as obras para a Copa, que levantaram suspeitas de corrupção e puseram no debate público a eficiência do Estado e o seu papel na economia. O segundo evento foi o julgamento do Mensalão, que foi em 2012. O escândalo em si trouxe o tema da corrupção, mas foi o julgamento que deu novo impulso a ele. E foi quando a mídia passou a difundir 2 enquadramentos, que ficaram muito populares também no debate público. Um negativo, a elite política como corrupta, os petistas como petralhas, e um outro positivo, o judiciário como um poder moralizador. Então, a ineficiência do Estado e a corrupção foram tomando o lugar dos temas tradicionais de esquerda, que vinham em alta no debate público, a desigualdade e a pobreza, como o núcleo da conversa na esfera pública. Então, isso são um pouco assim os antecedentes. Agora, como é que isso vira uma mobilização política?
O Lula, durante os seus mandatos, desarmou várias contestações dos atores tradicionais de esquerda, negociando. A Dilma preferiu o tempo todo soluções técnicas e apostou na comunicação direta via marketing político com o seu marqueteiro João Santana. Então, tanto os movimentos já organizados, quanto os movimentos que foram aparecendo, que é o caso dos movimentos autonomistas, para os quais todo mundo prestou atenção, mas também para os movimentos de corte liberal e conservador, esses movimentos viram no protesto o único caminho viável para apresentar suas reivindicações. Agora, protesto nunca, ao contrário do que costuma se dizer, é espontâneo. Ele requisita base organizacional. E desde 2013, 3 redes sociais vêm dando as bases a partir da qual se organizam protestos. Uma, eu estou chamando de ativismo cívico, que é orientado para o bem-estar comunitário e que se autodefine com ações do que eles costumam chamar de retomadas do espaço público. São os coletivos, as ocupações, intervenções ambientais, políticas e culturais inclusivas. Outra rede, para a qual se prestou menos atenção, é de associações empresariais da economia do compartilhamento, que se orienta para o mercado, que traz tecnologias novas, espaços e financiamentos compartilhados, como crowdfunding, e que são todos eles não estatais, essas fontes. E uma terceira, que vem do ativismo religioso, uma rede baseada em igrejas confessionais, sobretudo as neopentecostais, que vem difundindo já há bastante tempo, como os estudiosos da religião têm mostrado, uma ética do empreendedorismo. Essas redes são muito diferentes entre si, mas em comum elas apontam para uma nova relação cidadão-estado-mercado. Elas disseminam a crença de que a, entre aspas, sociedade civil seria mais legítima e eficiente do que o Estado para administrar a vida coletiva. À sua maneira, cada uma dessas redes difundiu o princípio do faça você mesmo, semeando a desconfiança do Estado e dos políticos profissionais. Então, somando essas coisas aí, a gente tem, antes de junho, descontentamentos nascidos desse novo equilíbrio de poder entre as camadas sociais, um foco de insatisfação, a ineficiência e a corrupção do Estado. 3, redes de sociabilidade de, a palavra que ficou na moda, empoderamento dos cidadãos para operar no espaço público. E, por fim, o que eu venho chamando de estilos de ativismo, símbolos e performance com os quais expressar críticas. Tinha já aí na nossa praça uma maneira socialista de fazer protestos, com os quais nós estamos acostumados. Chegou essa maneira autonomista, que veio difundida pelos protestos de justiça global, na qual todo mundo prestou atenção, mas veio também uma terceira maneira, essa que eu venho chamando de patriótica, que repagina os movimentos nacionalistas estrangeiros e retoma os símbolos enraizados na própria tradição brasileira. Então, essa conjuntura sociopolítica, eu acho que ela deu esse caldo de condições para a emergência de 3 grandes ciclos de protesto que aconteceram no país de 13 a 16. O ciclo de 13 foi interpretado, como eu falei no começo, por muita gente, como uma mobilização em torno de uma demanda, transporte, um ator, MPL, e com um sentido progressista. E depois é que ele teria sido, entre aspas, capturado pela direita. Muita gente falou isso, eu não vou citar os amigos, então citei gente de outras áreas. Essa interpretação me parece equivocada, por quê? Primeiro, o ciclo nunca foi homogêneo. Desde o começo havia vários movimentos diferentes nas ruas. Já antes da massificação, que aconteceu no dia 17, havia 3 campos de movimentos. Orientado por esse estilo autonomista, outro pelo socialista, outro pelo patriota. Cada um foi levando a sua maneira de fazer política,
de modo que o MPL nunca esteve sozinho nas ruas. Desde o início, havia um mosaico de insatisfações que convergiram para 3 grandes agendas já antes do dia 17. O campo autonomista... eu estou atrasada aqui nos meus, então vou pular aqui. Não, é para cá que eu tenho que olhar. Eu sempre me atrapalho com a tecnologia. Isso aqui são os grupos que já estavam na rua. Vou deixar um pouquinho para vocês verem. O campo autonomista trouxe transporte e pautas relacionadas a identidades e estilos de vida, como foi o caso das feministas. Mas o campo socialista, para vocês terem uma ideia, a CUT estava na rua em 6 de junho de 2013, em São Paulo. O campo socialista de movimentos, sindicatos, como os metroviários, pequenos partidos de esquerda, o PCdoB estava na rua em 6 de junho, eles trouxeram a tradicional agenda redistributiva. O campo patriota cresceu, mas ele já estava lá. Caso de grupos como profissionais de marketing e chefes de cozinha que estavam no protesto com a sua agenda de segurança pública. A outra coisa importante de junho, para a qual eu queria chamar a atenção, é para o fato de que a violência foi um traço transversal. Ela apareceu nas ruas, usada pelos grupos autonomistas com a tática Black Bloc, com os grupos socialistas, em especial os sindicatos, que disputaram a hegemonia da rua, às vezes no tapa, e pelos grupos patriotas, que queimaram as bandeiras e obstruíram, inclusive atacaram, uma das pessoas que eu entrevistei, foi atacada com um bastão de rugby. A violência foi usada pelos que protestavam e foi usada, como a gente sabe, pelo Estado por meio da polícia. A PM bateu também desde o dia 6 de junho. O diferencial do dia 13, do qual todo mundo se lembra, foi a perda de seletividade da repressão. Nesse dia, a repressão atingiu a imprensa. Aí é que houve uma virada, porque a mídia tradicional foi crucial para, a partir daí, legitimar o protesto, que permitiu a massificação. Muita gente ressaltou a relevância das mídias sociais durante aquele período, mas não existia o WhatsApp. A mobilização só cresceu quando os jornalões migraram de criticar para apoiar o protesto. A Globo deu 17 minutos protesto pacífico no Jornal Nacional, o que em televisão é uma eternidade, no dia 14. Resultado, em 5 dias, o apoio ao protesto chegou a 77% em São Paulo. Foi então que a mobilização se nacionalizou. A partir daí, é que se generalizaram as performances baseadas nos signos das campanhas das diretas e do Fora Collor. Primeiro vieram as cores nacionais e depois o slogan do Fora Collor, ética na política. Esse ciclo terminou como um mosaico, com os 3 campos, autonomista, socialista e patriota, nas ruas ao mesmo tempo, mas cada um com a sua própria agenda, focado em coisas bastante diferentes. Direitos de minorias, direitos sociais e segurança e anticorrupção. Esses campos já tinham tamanhos diferentes em 2013. Os 2 campos à esquerda, juntos, não levaram mais do que 20 mil pessoas às ruas. Só depois do dia 17, com a adesão massiva do campo patriota, é que o protesto ficou gigante. Esse gigantismo é que forçou as autoridades a cancelar a nova tarifa em todo o país. Mas nem prefeitos, nem governadores, nem a presidente entenderam com quem eles estavam lidando. Eles trataram esse campo como se fosse uma nova esquerda. Bom, daí por diante a coisa não melhorou nem um pouquinho, como vocês sabem, A instabilidade política ficou crônica, sem que nenhum dos elementos desencadeadores da mobilização tivesse sido enfrentado. Por isso, o campo patriota voltou às ruas sozinho, em março de 2015, depois de estourar o escândalo do Petrolão. Foram manifestações enormes, que tomaram todas as capitais e que consolidaram esse campo patriota em 4 sentidos. Deram a ele vertebração, o campo se diferenciou em grupos liberais, conservadores e autoritários.
cada qual com a sua própria rede nacional de líderes, informações e recursos. Aí se consolidou também esse universo de performances patrióticas e o nacionalismo vingou como um estilo de autoapresentação também para quem quisesse aderir ao protesto, se distinguindo dos vândalos autonomistas e dos socialistas petralhas. Esses protestos também direcionaram a insatisfação, mais ou menos difusa, para o governo do PT, o que a Lava Jato ajudou muito, associando, em definitivo, o PT e a corrupção. E, por fim, essa onda de protestos lançou a solução da campanha do Fora Collor para a crise de maneira mais cabal, o impeachment. Nesse ponto, ainda em 2015, a presidente perdeu o apoio da opinião pública e a Câmara iniciou o processo de impeachment. Aí começa o terceiro, se eu não estiver aqui muito atrasada, aqui começa o terceiro ciclo de protestos em torno do impeachment propriamente dito, quando o que era aquele mosaico de 2013 se redividiu em dois campos de mobilização. Os grupos do campo patriótico se reuniram em uma Aliança Nacional de Movimentos Democráticos, que organizou a campanha Fora Dilma. A coordenadora dessa aliança é de um grupo nas ruas, que existe desde 2011, que é a Carla Zambelli, eleita agora pelo PSL. Esses grandes eventos contaram com o apoio de organizações empresariais, mídia tradicional, artistas e polícia. E eles tomaram para si, em definitivo, as cores nacionais, gritando ética na política. Ética aí passou a significar tanto moralidade pública, anticorrupção, quanto um moralismo de tipo comunitário, a defesa de valores tradicionais, a nação, a religião, a família. Os outros dois campos, o autonomista e o socialista, também se reagruparam, sob liderança socialista agora, o campo autonomista foi engolido, né, em duas coalizões, a Frente Povo Sem Medo e a Frente Brasil Popular, que fizeram a campanha oposta, o não vai ter golpe. Como em 2013, essa mobilização à esquerda não teve o mesmo tamanho da patriota. Ela foi grande, mas o movimento à esquerda só cresceu de fato quando o judiciário impediu Lula de ser ministro. Quando o impeachment foi aprovado, a divisão que era invisível em 2013 se tornou um muro em frente ao parlamento, materializando a divisão do país que vinha desde 13. Mas outra vez enfatizo, divisão não ao meio. Desde 2013, um lado é bem maior do que o outro. Bom, para encerrar, eu gostaria de enfatizar que, como sempre, nós, os intelectuais, nos encantamos muito com os movimentos sociais quando eles aparecem, né, à esquerda. Nós vemos neles portadores de projetos emancipatórios, de um futuro melhor, que eles rarissimamente trazem. Quer dizer, que eles muitas vezes trazem, mas eles rarissimamente realizam. Esse wishful thinking dos intelectuais produziu as interpretações iniciais sobre junho de 2013, que hipertrofiaram o pequeno, exíguo campo autonomista, como se ele fosse 2013, sem que se desse atenção ao grande campo patriota, até que fosse, né, um pouco tarde demais. Então, definindo a corrupção como o principal problema nacional no debate político, esse campo patriótico pôs a maior parte daquela massa de gente na rua entre 2013 e 2016. Mas, como todos os movimentos eficientes, eles não operaram apenas na rua. Eles fizeram lobby e alianças no Congresso. O Vem para a Rua fez exemplarmente na votação do impeachment. Eles tinham, inclusive, um quadro controlando deputado a deputado durante todo o processo. E, depois disso, eles ingressaram no sistema político. Vários líderes do protesto, além da Carla Zambelli, que eu já mencionei, estão agora eleitos. Então, esses protestos foram construindo uma interpretação da crise que pôs a corrupção como grande problema nacional, legitimou a violência como forma de política e consolidou o PT como o inimigo público número 1 dos estratos sociais mais altos.
Isto é, o fulcro da mobilização nunca foi a crítica aos políticos em geral. O foco, aqui acho que estamos de acordo, o foco sempre foi o PT. Desse quadro vieram as consequências que a gente está vendo agora. A deslegitimação do PT como ator político confiável pelos estratos altos, como mostram todas as pesquisas de opinião, os estratos mais altos votam mais no Bolsonaro, e a proposição de novas elites sociais que seriam incorruptíveis e eficientes para administrar o país. Juízes como Moro, empresários como Dória e militares como o Bolsonaro. Nesse sentido, o que a gente está vendo agora desdobra o que começou em 2013 e dá sentido pleno ao que os autonomistas gritavam nas ruas em 2013. Acabou o amor, isso aqui vai virar Turquia. Obrigada. Muito obrigado, Ângela. Então, eu passo a palavra a Lili. Um agradecimento especial. Bom, eu não sei muito bem se, como as minhas colegas me antecederam, se eu agradeço essa honra ou se eu lamento profundamente, né? Ou seja, eu estou brincando aqui porque eu fui convocada na última hora, então eu me desculpo de antemão, né? Porque eu pensei que sim, era uma obrigação, mas eu queria também dizer que eu nem sabia, ao menos, que a nossa mesa se chamaria Conflitos. Eu aprendi muito, mas penso que vou lidar com isso, não vou parar aqui com a brincadeira, mas conversando então com o André Botelho, que me fez o convite, ele me pediu para que eu falasse a partir de uma agenda um pouco diferente das agendas identitárias que tomaram conta do Brasil a partir dos anos 1980, criando para o país uma pauta mais ampla, plural e generosa, que falamos aqui. Eu penso que também, como direitos civis não se conseguem sem luta e conflito, e na base do conflito, então, acho que não fugirei muito ao tema, vou fugir um pouco à forma de encaminhamento da Célia e da Ângela. Eu começo aqui pelo começo, né? Não existe uma forma de chegar a um catálogo de direitos, o importante é chegar. No Brasil, a bandeira dos direitos civis, né, ou seja, dos direitos à diferença, na igualdade, na universalidade na diferença, só ganhou uma forma efetiva a partir dos anos 1980, como nós sabemos. Mesmo assim, e falamos aqui, como depois de 88 tivemos governos de centro-esquerda e governos de esquerda, mesmo assim, acho que ninguém há de negar que a nossa república andava, naquele momento, estou falando aqui da década de 80, e ainda anda, e ainda se mostra como uma república incompleta, uma vez que sistematicamente falhamos em incluir as minorias dentre as principais metas e os planos de Estado. Eu me refiro, sim, aos movimentos de negros, de indígenas, mulheres, LGBT, que, se de um lado ganharam um local nessas pautas a partir dos anos 80, o que eu vou tentar mostrar aqui é como desigualdade e, portanto, violência ainda são teimosamente temas da nossa República. Gostaria também de dizer que os primeiros grupos que serão atingidos caso o candidato do PSL vier a vencer a eleição, são justamente esses grupos que eu me refiro aqui. Uma vez que no seu documento de campanha, o documento oficial, o candidato do PSL, Bolsonaro, já chama a atenção que não respeitará as reservas indígenas e, de maneira bastante cínica, alegou que não reservará porque somos todos iguais. Essas são as palavras dele. Tampouco, disse ele, serão respeitadas as terras quilombolas. Além do mais, já afirmou que vai acabar
com as ONGs dedicadas aos direitos humanos. E que no lugar dos estudos de sexo, as feministas que me perdoem, é ele que usa o termo sexo, estou olhando para a Miriam, vai reforçar aulas de português e de matemática e, por fim, retirar Paulo Freire e Gramsci das nossas escolas. SIC, tem que usar um SIC. Bom, o Brasil é um país desigual e injusto e ficará ainda mais desigual e injusto se o resultado das urnas confirmar aquilo que as pesquisas vão indicando. Passados 30 anos da promulgação da Constituição de 1988, que previu a distribuição de riqueza por intermédio da educação, da saúde e do saneamento, o Brasil continua um país, desculpe a repetição, injusto, violento e desigual. E a desigualdade, na minha opinião, tem cor, tem raça e tem gênero. As lutas identitárias são apenas uma das várias provas do conflito latente, teimoso, que existe no país e que só tende a piorar. Um bom exemplo é a constatação disso que nós temos chamado de racismo estrutural. Se tomarmos as pesquisas no lazer, na educação, na saúde, nos dados de nascimento e de morte, há uma evidente discriminação no Brasil. Há quem diga que essa discriminação, estamos nos 130 anos da abolição da escravidão, seria uma herança do passado. Eu não gosto dessa explicação, porque é uma explicação que gera uma grande passividade, porque o suposto é que a mazela fica toda retida no século XIX. Nós sabemos que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, que dos 12 milhões de escravizados recebeu 4,7 e que teve escravizados e escravizadas em todos o território. Não discuto. Mas nós também sabemos que o pós-emancipação, que começou em 1808, tem data para começar, mas não tem data para terminar. Ou seja, o presente está marcado, está condicionado também pelo nosso passado. Os números, segundo o Atlas da Violência de 2018, que foi produzido pela IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os números de homicídio no Brasil equivalem à queda diária de um Boeing 737 totalmente lotado. O mesmo relatório atesta que no Brasil, pela primeira vez, o número de mortes violentas superou a casa de 60 mil em um ano. Esse quadro nos coloca dentro de um grupo de países considerados violentos, com índices de mortalidade 30 vezes maiores do que aqueles observados, por exemplo, no continente europeu. Nós estamos falando de um total de 153 mortes ao dia, e só na última década, 553 mil brasileiros perderam a vida por homicídios dolosos. Não basta, porém, na minha opinião, ficar apenas nos números frios das estatísticas. Mais efetivo é interseccionar tais dados com alguns marcadores sociais de diferença, como raça, classe, geração e região. Eu começo com o quesito geração. 10% total de mortes no Brasil atingem homens jovens, dos 15 aos 29 anos. No entanto, é na faixa dos 15 a 19 anos que o problema se torna ainda mais agudo. 56,6% dos óbitos provém de assassinatos. Há, entretanto, outras desigualdades que eu gostaria de anotar. Isso se nós cruzarmos com outro marcador, cruzarmos geração com raça. 71,5% dos jovens assassinados são negros ou pardos, mostrando como a violência do nosso país tem cor. Jovens negros entre 15 e 29 anos chegam a representar 53,7% das mortes totais no Brasil, gerando 33.590 óbitos. Se tomarmos gênero e sexo como marcadores, é notável a presença masculina, 94,6% deles, para sermos precisos. Esse total só tende a aumentar. Na década que vai de 2006 a 2016, o Brasil assumiu um crescimento de 23,3% nas mortes dos seus jovens. Ela é a causa de 49,1%
dos óbitos dos rapazes entre 15 e 19 anos e 46% entre 20 a 24. Para entender o que significa essa proporção elevada, basta comparar com a geração dos brasileiros na faixa dos 45 a 49 anos. Nesse caso, a taxa diminui para 5,5%. O que o Atlas da Violência de 2018 demonstra é que não há nada de conversa mimimi na área da assim chamada questão racial. Ao contrário, o que se constata é um verdadeiro genocídio de jovens negros pobres e moradores das nossas periferias. Aliás, sem qualquer reação mais efetiva da parte de todos nós e dos nossos governos. A única má resposta tem vindo de setores que defendem o recrudescimento da militarização, o aumento das armas, do policiamento e das ações das milícias que já estamos vendo ocorrer. Os que os dados mostram, porém, é que são justamente essas mesmas medidas que têm contribuído de forma destacada para o aumento das mortes violentas. Mas eu gostaria de me referir aqui também a um outro marcador, as situações de gênero e mais particularmente das mulheres. Não sei se eu terei tempo, mas levantei aqui inúmeras pesquisas que mostram a vergonhosa prevalência da violência contra as mulheres no Brasil. A realidade, no entanto, muda pouco. Também não muda o tratamento destinado aos agressores, classificados em boa parte das vezes, e a despeito dos esforços de leis como a da Maria da Paz, classificados como loucos e antissociais, quando na verdade são homens perfeitamente inseridos e que acreditam, como afirma o presidenciável do PSL, que as mulheres não têm salários, por exemplo, iguais aos dos homens porque nunca reclamaram. Essa é uma frase do Bolsonaro. Para tentar dar alguma dimensão da banalização da violência contra as mulheres, compilei alguns dados de pesquisas recentes, especialmente referentes a agressões, violência sexual, feminicídio e percepções sobre violência. Vamos lá e você me diz se eu tenho tempo. Então tá ótimo. O Brasil registrou um estupro a cada 11 minutos em 2015. Esses são os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, os mais utilizados sobre o tema. Levantamentos regionais feitos por outros órgãos têm maior ou menor variação em relação a esse número. As estimativas variam, mas em geral calcula-se que os casos relatados correspondem a 10% do total dos casos que realmente aconteceram. Ou seja, o Brasil pode ter uma média de quase meio milhão de estupros a cada ano. Cerca de 70% das vítimas de estupros são crianças e adolescentes. Vamos falar de geração. Quem mais comete o crime são homens próximos às vítimas. Segundo o IPEA, ou seja, esses são dados do IPEA, com base em dados de 2011 do Sistema de Informação de Agravo de Notificação do Ministério da Saúde. Há, em média, 10 estupros coletivos notificados todos os dias no sistema de saúde do país, segundo dados do Ministério da Saúde também de 2016. 30% dos municípios não fornecem esses dados ao Ministério, portanto, mais uma vez, temos a baixa notificação. Somente 15,7% dos acusados por estupro foram presos, segundo dados do Estado de São Paulo, obtidos pelo G1 e referentes aos primeiros meses de 2017. O mesmo levantamento apontou que na cidade de São Paulo há um estupro em local público a cada 11 horas. No estado do Rio de Janeiro, há um caso de estupro em escola a cada 5 dias. E 62% das vítimas tinham menos de 12 anos. No metrô de São Paulo, registra-se 4 casos de assédio sexual por semana. Vou continuar. A cada 7,2 segundos, uma mulher é vítima de violência física, segundo os relógios da violência do Instituto Maria da Penha. Em 2013, 13 mulheres morreram todos os dias vítimas de feminicídio, isto é, assassinato em função do seu gênero. Cerca de 30% foram mortas pelos parceiros. Eu tenho outros dados, mas queria chamar a atenção sobre dados importantes em relação às mulheres negras. Ou seja, vamos colocar juntos gênero e raça.
As mulheres negras correspondem a 62% das vítimas por agressões. 43% dessas agressões foram realizadas nas ruas. Os dados muito assemelhados podem ser percebidos e computados a partir da população LGBT. E há uma série de matérias que chamam a atenção para essa questão. Por exemplo, segundo o levantamento da ONG Transgender Europe, o Brasil registrou entre janeiro de 2008 e abril de 2013 486 assassinatos de travestis e transexuais, 4 vezes mais do que o México, segundo o país com mais casos registrados. Na grande maioria desses casos, além de ser motivado por caráter político dessas identidades de gênero, justamente, os corpos são mutilados, não há processos criminais para investigá-los, as famílias não reclamam os corpos e os noticiários de morte registram o nome civil da pessoa assassinada, desrespeitando a identidade de gênero até após a sua morte. Não tenho tempo, falaria também dos dados em relação às populações indígenas, mas eu gostaria de voltar ao tema dessa mesa, acho que não saí dele, que é a questão da nossa conjuntura atual. O que eu gostaria de sublinhar é que pensávamos que conquistas ganhas eram conquistas consolidadas. Infelizmente, estávamos redondamente enganados em relação ao nosso presente, mas também em relação ao nosso futuro. Nós vivemos um momento, claro, de regressão de direitos de uma forma geral, e sobretudo nos direitos civis, mas já vivíamos um momento claro de regressão das nossas pautas identitárias, ou ao menos um momento que mostrava muito claramente o vínculo entre a ideia de um país desigual, não equânime e, por isso, violento. Todos nós sabemos agora que não estamos diante de uma eleição convencional. Em primeiro lugar, essa é a primeira vez que as mídias digitais desbancam a televisão e a imprensa e que um candidato as utiliza recusando outros espaços e debates públicos. Em segundo lugar, essa também é a primeira vez que 2 candidatos chegam ao seu segundo turno com índices de rejeição tão elevados, o que indica que uma parte considerável dos brasileiros não se sente representada pelos presidenciáveis que estão disputando uma vaga na chefia do Executivo. Além de mais, não restam dúvidas que os 2 candidatos que concorrem à presidência representam 2 polos da política brasileira. No entanto, é claro, e acho que já ficou claro aqui, não me parece correto também afirmar que ambos tenham o mesmo compromisso com a democracia, ou que cada um deles tenha desempenhado o mesmo papel durante os anos que vieram se dedicando ao exercício da política representativa. Eu gostaria de começar a terminar dizendo que se eu já me preocupava com as pautas identitárias no exercício dos governos de centro e de centro-esquerda e esquerda, me preocupo ainda mais com essas pautas diante desse talvez futuro próximo que acaba aqui no dia 28. Acaba ou começa? Eu não duvido que as eleições serão disputadas no voto. Nesse sentido, é possível dizer que são eleições democráticas. O que eu duvido é da qualidade do projeto de democracia que nós vimos surgir aqui e a falta de apego desse novo projeto aos direitos humanos, às pautas identitárias, uma política que é, sobretudo, contra e não uma política que é a favor. A despeito do quadro absolutamente negativo que eu desenhei, apesar da Ângela ter dito que eu sou tão otimista, não é? Eu quero porém, que nós temos um compromisso com a cidadania que não termina no domingo, apenas começa. O país vai acordar no day after com um novo presidente e, seja ele quem for, será preciso cobrar as garantias para as vigências plenas dos valores democráticos,
das nossas pautas identitárias, dos nossos direitos humanos, que nós conseguimos mais ou menos lograr nos últimos 30 anos. As eleições de 2018, eu não tenho dúvida, ficarão na nossa história, e eu tenho certeza. Serão lembradas, infelizmente, como o pleito da crise política, da crise financeira e da crise cultural, e também como o pleito da radicalização. Mas vou aqui reassumir o meu lado poliana e dizer que toda a crise leva consigo, e de enxurrada, parte das nossas utopias e apostas de longo prazo. Mas toda a crise também pode abrir uma janela, às vezes é só uma frestinha, de possibilidades. Eu penso que é hora de se agarrar nessas possibilidades. Nosso maior inimigo será e sempre será a nossa falta de esperança. Muito obrigada. Muito obrigado, Lili. Vimos, nesse caso, como, enfim, a amizade pode ser uma virtude republicana também, porque ganhamos todos com a sua, enfim, participação. Bom, eu agradeço imensamente as colegas e nós temos tempo para, enfim, conversarmos, colocarmos questões às expositoras. Nós temos um microfone na plateia e eu peço a gentileza de, enfim, podem se inscrever comigo e falarem no microfone, por favor. Obrigado. Eu peço que você só se apresente, assim, rapidamente, o nome. Bom, boa noite. Eu queria muito... Dá para ouvir? Eu sou Esther Solano, da Unifesp. Queria muito agradecer a mesa. Foi muito interessante mesmo. E ver uma mesa com 3 palestrantes mulheres desse nível realmente aquece o coração, né? Muito bom. Eu queria, sobretudo, dialogar com a Célia e a Ângela. Eu venho há 2 anos já pesquisando eleitores do Bolsonaro, eleitores que foram do PT e do PSDB, que agora votam no Bolsonaro, e tem 2 conceitos que aparecem muito nas entrevistas. O primeiro é a traição, atrelada ao PT e ao PSDB, e o segundo, a esperança, atrelada ao Bolsonaro. Então, eu sempre insisto, a gente vê o tamanho do desafio, né? O Bolsonaro representa a esperança para muitas das pessoas, né? E tem um elemento, acho que é bem importante, que a mim me preocupa muito nessa formação desse público de direita, dessa esfera pública, dessa militância de direita conservadora, que é o que vocês denominaram muito bem antipetismo, está sofrendo um alargamento, está se transformando em anti-esquerdismo e em anti-humanitarismo, eu diria, no final das contas, né? Porque você tem aí uma definição muito clara da figura do inimigo, que previamente foi o PT, nas manifestações pro-impeachment, mas agora você tem, de fato, um alargamento da figura do inimigo e tudo o que pareça que se coloca como no campo dos direitos humanos, da luta pelas identitária, etc., acaba entrando dentro desse pacote do inimigo, né? Então, tem claramente um alargamento da figura do inimigo, junto com um anti-intelectualismo muito grande, né? Então, parece que você tem toda uma retórica, Guerra Fria, de novo, o velho perigo da volta do comunismo, o perigo vermelho, o próprio Dória, né? Na propaganda tem o Bolso Dória, né? O perigo, porque o Márcio França agora é comunista socialista, né? Então, assim, esse nível de distopia, né? Então, mas é interessante porque, como é uma retórica toda construída na base do medo e na ameaça, você não consegue muito estabelecer um diálogo, nem uma lógica discursiva, né? Tem toda essa ideia do o inimigo aniquilar e abater. E junto com essa ideia da criminalização da esquerda, do progressismo, do humanismo, no final das contas, aparece para mim uma coisa também muito perigosa, que a Lilian falava, a banalização do ódio, eu já uma memificação do ódio, né? Essa ideia de que o ódio transformou-se numa coisa folclórica, bacana, até legal. Então, o discurso de ódio é uma coisa revestida de algo positivo, que pode ser, inclusive, lúdico, que pode ser uma coisa divertida, que pode ser algo bacana de ser operado, né? Então, enfim, não sei, um desabafo, acho, coletivo, como a gente lida com isso. Obrigado. Olá, boa noite. Está dando para ouvir? Eu vou fazer... Às vezes eu fico nervoso quando eu tenho que falar no microfone, né? Então eu posso começar a gaguejar. Então,
são duas dúvidas bem pontuais. A primeira, pegando a apresentação da professora Ângela, a minha primeira dúvida é pensar se valeria pensar como que reverberou esse conjunto de manifestações desde 2013, essa política nas ruas, como que isso reverberou no Congresso e, de certo modo, como que algumas das vozes no Congresso que fizeram reverberar, inclusive, as grandes manifestações pró-impeachment, agora vão tomando cada vez maior protagonismo no eventual governo Bolsonaro. E isso a gente pode pensar na Ana Amélia, no Onyx, enfim. E, de certo modo, também, se vale a pena pensar o eventual governo Bolsonaro como uma espécie de força suprapartidária que não está respeitando coligações e que consegue juntar gente do PR, gente do PSC, gente do PP, até gente do DEM, que oficialmente estavam coligados ao Alckmin, em vários desses partidos, mas que, de certo modo, todos, pelo menos desde 2015, foram reverberando lá em Brasília grande parte dessas manifestações e deram outro lugar no meu entendimento àquilo que havia sido feito nas ruas por esses movimentos de direita. Pró-impeachment, nesse caso. Essa é a primeira. E a segunda muito tem se falado de perspectivas comparadas e sempre tem se falado uma comparação com a eleição do Trump, mas eu sou fico um pouco receoso em relação a essa perspectiva de comparar com o Trump e não sei se valeria a pena, assim, uma pergunta para as três da mesa, se a gente for pegar em outros contextos em que jogando o tema da mesa, né? Em que o conflito ele está extremamente aberto, e mais aberto que no caso americano, e eu vou pegar esses dois contextos. Um é bem falado, que é o caso das Filipinas, inclusive com o modo como o atual presidente verbaliza contra os movimentos guerrilheiros, né, nas Filipinas, e tem um histórico não só de ditaduras, como de guerra civil. E o outro caso que é menos falado, mas que é mais próximo a nós, que é o caso da Guatemala, que inclusive teria sofrido um caso de quase autogolpe recentemente com o Jaime Morales. Então, eu não sei se vale a pena pensar, e também é um país marcado novamente, por ditaduras, por guerra civil muito recente, muito longa, e uma alta taxa de homicídios, assim como o Brasil, né? Se a gente pegar lá os países que têm maior taxa de homicídio, entre os 15 maiores, certamente a gente vai encontrar lá a Guatemala e o Brasil. Então, e de certo modo, a candidatura toda do Morales foi baseada no slogan "nem corrupto, nem ladrão", né? E era basicamente esse era o tema dele, num partido que era uma mistura de PRTB com PSL, era a chamada Frente de Convergência Nacional, um partido guatemalteco. Enfim, me parece que são dois casos em que o conflito ele é aberto e emergem esse tipo de figuras populistas, como é o caso do Duterte, como é o caso do Morales, e aqui, no caso, o Bolsonaro. Então, se pensar essa conjuntura, essa perspectiva comparada, em contextos em que o conflito ele é extremamente aberto e que tem uma memória recente relacionada ou à guerra civil ou a ditaduras. Meu nome é Luan, sou da Unicamp. Liane. Mais alguém gostaria de... A gente possa devolver a mesa? E se não tiver mais alguma questão, é só levantar o dedo para mim. Esther, eu vou responder, tentar refletir um pouco a tua indignação de duas formas distintas. Eu acho que a coisa mais difícil de entender, realmente, é esta passagem do voto PT, PCdoB, para Bolsonaro. Realmente, essa é o que é mais difícil entender. Eu acho que também é difícil entender porque nós tendemos a valorizar o voto na esquerda como um voto consciente, como um voto racional, como um voto politizado, que pode não ser. Pode ser o voto o voto do salvador da pátria que nos traiu. Então, eu acho que a estranheza, a nossa estranheza com essa passagem é uma hipervalorização que nós damos ao voto do centro-esquerda e da esquerda.
Eu acho que é um pouco por aí. E depois eu vou na mesma direção da Lili, vou bancar a Poliana também. Eu acho que tem uma coisa que a gente, nesse momento tão grave, nós deixamos de pensar. E eu, como sou uma velha feminista, na década de 80, quando eu voltei do meu doutorado, eu era apenas uma louca. Porque não fazia, era um grupinho de gente que era feminista e que dizia um monte de desaforo para nós, e nós ficávamos num cantinho. Eu acho que o movimento feminista, e não só o movimento feminista, mas uma série de movimentos, o movimento negro, o movimento LGBT, ele começa a incomodar, ele começa a ganhar espaço. Então, para pensar de forma otimista, me parece que esta grande reação conservadora também é um sinal das vitórias que nós estávamos tendo. Por exemplo, o movimento Ele Não. Todo mundo que se mobilizou para o movimento Ele Não, uma semana antes, ou duas, não me lembro, das eleições do primeiro turno, nós tínhamos uma ideia que aquele movimento ia mudar alguma coisa. Assim, por menos otimista que fosse, assim, a um ponto e meio a gente ganha ali contra o Bolsonaro. O que aconteceu foi uma reação incrível das igrejas pentecostais, do pensamento conservador, e para reverter aquilo. Mas a mobilização para reverter mostra a força, que aquele movimento era muito forte. Então, eu acho que também, pensando de onde nós vamos partir para reconstruir esse país, nós temos muita coisa acumulada. E isso também, essa reação altamente conservadora, é uma reação aos nossos avanços. E até, às vezes eu digo alguma coisa que não... que a democracia tão limitada deste país entregou mais do que essas elites absolutamente conservadoras estavam dispostas a entregar. Mas isso aí eu acho que daí que a gente tem de partir para frente. Bom, obrigada pelas perguntas e pelo desabafo, né, Esther? Eu acho que você tem razão, tem um grande anti-intelectualismo envolvido, mas eu acho que o fenômeno Bolsonaro é um fenômeno que a gente vai estudar bastante ainda, mas eu acho que ele tem uma característica que está um pouco oculta, que vem aparecendo mais recentemente, que é o grau de estruturação social que ele tem, na verdade. Então, vários desses grupos que eu estava mostrando aqui são grupos de apoio. Então, por exemplo, esse movimento nas ruas, ele tem uma organização com 57 grupos de WhatsApp, que ele tem desde 2001. Isso não apareceu agora. Então, você tem aí uma rede desse empresariado moderno, antipetista, de corte mais liberal, que aderiu ao Bolsonaro por uma razão. Você tem os tradicionalistas, religiosos, os machistas, etc., que aderiram por outras razões. O agronegócio por uma terceira razão, o mercado, a entidade mercado, por uma outra razão. Então, você tem, na verdade, uma coxa de retalhos de grupos sociais muito diferentes que convergem, na verdade, na oposição ao petismo. Não é uma mobilização orgânica em que todo mundo vem pensando a mesma coisa, está se mobilizando pela mesma razão. Agora, acho que a face que apareceu e que nos assusta mais, a nós que acreditamos nesses valores aqui, né, acho que compartilhados por todo mundo que está nesse encontro, por valores de inclusão, de respeito, etc., é o fato de que tem um pedaço muito significativo da sociedade brasileira que é reacionária. Ela não é reacionária situacionalmente. Ela é reacionária, ela acredita nesses valores, ela adere a isso, e ela quer resolver os seus conflitos e impor os seus valores pela via da violência, sim. Não é uma questão de conscientização, de levar a verdade aos que não a conhecem. Está no nível dos valores, das convicções. Então, aí, eu acho que é o nódulo mais difícil, assim,
porque nós temos, inclusive, dificuldade de entender, né? E acho que daí vem essa banalização do ódio, nasce disso aí. E um outro elemento que eu acho que tem um livro que eu recomendo muito, que é o da Arlie Rothschild, que se chama Strangers in Their Own Land, que ela escreveu antes da vitória do Trump, mas que fala muito desse ressentimento do homem branco, heterossexual, de renda média, etc., que se sentiu aturdido e acuado por todos esses movimentos, né, de afirmação de direitos, por todas essas políticas compensatórias, por ter um presidente negro nos Estados Unidos, como aqui ter um presidente operário foi um negócio do nível do trauma. Não por acaso vários desses movimentos tinham a mão do Lula com os 4 dedos, né? Então, tem aí uma coisa que eu acho que é muito profunda e que a gente ainda vai gastar um tempo para entender. Sobre o Congresso, eu não tenho muito a dizer, porque eu não estudo o Congresso, cientista política aqui da mesa. é a Célia, Leandro. Mas eu acho que tem uma enorme pulverização, né? As lideranças políticas consolidadas, que sabem operar a máquina do Congresso, que entendem a lógica do Congresso, que entendem a lógica dos partidos, que sabem fazer aliança, sabem como fazer um projeto de lei, etc. e tal, esses caras caíram, né? O Jucá, que é assim, o craque, está em todos os governos, tal, esses caras caíram. Então, quem é que vai operar, quem vai costurar uma coalizão de partidos tão pequenos, difusos, com um monte de gente muito desigual, vários deles totalmente inexperientes, né? Então, eu acho que, de início de conversa, eu diria que vai ter um certo caos, né? Então, ou bem alguma dessas lideranças tradicionais captura, que eles são muito bons de fazer isso, né? Ou a gente pode ter uma paralisia, acho ali, né? E aí, eu que não sou nem poliana, nem otimista, eu acho que quando tem paralisia, quando tem muita manifestação na rua, quando tem a tal da anarquia, é a hora que gente que gosta de resolver no revólver, né, pode sair às ruas. Então, eu vejo o cenário como, para dizer como a nossa ídola Regina Duarte, eu tenho medo. Eu vou começar pela segunda pergunta, depois vou ao primeiro comentário. Eu penso que uma coisa que nós poderíamos ter dito aqui é que essa onda conservadora varreu não só o Brasil, mas como tem varrido o cenário internacional, né? Ou seja, nós estamos vendo governos conservadores como na Hungria, na Polônia, na Rússia, países que têm partidos conservadores, neonazistas consolidados, até na Holanda, na Suécia. Então, nós estamos falando de um movimento muito maior do que só no Brasil. Isso não me faz não falar da especificidade do Brasil, mas eu acho que é preciso que a gente olhe para um contexto internacional também. A questão do Trump, eu acho que o Trump virou uma espécie de símbolo dessa... A gente fala de vira-volta, mas foi... Eu pousei em Nova York no dia da eleição. Vocês podem dizer, mas você é dar azar mesmo, né? Vamos ver o que vai acontecer dia 28. Mas eu pousei no dia da eleição, abri o New York Times, que dizia que Hillary Clinton tinha 87% de chance de ganhar as eleições. Como esse mundo virtual nos faz viver em bolhas, e nós acreditamos nessas bolhas que nós vivemos, acho que esse é o nosso grande susto agora, eu acreditei piamente no New York Times. Afinal, o New York Times, na minha perspectiva, era absolutamente legítimo. Também, trouxa que sou, andei só em Nova York. No meu diário de campo, isso é mania de antropóloga, eu escrevi: Nova York está uma beleza. Estados Unidos, falei. Está tudo, né, está todo Hillary Clinton, os democratas vão aqui. E aí o que aconteceu é que Princeton me liberou só para que eu fizesse esse belo diário de campo que eu realizei durante essa minha etnografia em Manhattan só. E já no caminho para Princeton, a gente, depois me juntando com os colegas de Princeton, nós fomos vendo o mapa ficar com uma outra cor. E foi ficando muito claro que Trump não era um fenômeno isolado, e mais, que Trump sabia fazer uma política coadunada com esses novos tempos
das redes virtuais. Eu acho que essa é uma questão muito importante. O Trump não fez política em nenhum estado que não interessava, e penso que Bolsonaro, enfim, parece que tem um marqueteiro vinculado a essa política, fez o mesmo, ou seja, não vai em local que vai perder, vai em local que vai ganhar. Há uma diferença clara entre Trump e Bolsonaro, até se a gente pensar que Trump se filiou ao Partido Republicano, que é um partido muito mais consolidado do que o PSL, que é o PSL é um partido de empréstimo, vocês sabem, né? Não é um partido emprestado, né? Basicamente. E também Trump vem do mercado e não vem do exército, da área da base militar, o que eu acho que faz uma diferença. Eu não sou especialista, mas eu acho que a gente deve olhar para esse fenômeno numa perspectiva comum e também particular. Acho que isso nos leva ao que está acontecendo nos Estados Unidos e o que ocorreu aqui para o nosso espanto. Nos Estados Unidos, imediatamente ao fenômeno Trump, você teve uma banalização do ódio e uma batalha contra o conceito do politicamente correto. Ou seja, o politicamente correto é muito chato. Ninguém está aqui defendendo o politicamente correto. Nos Estados Unidos, eles chegaram ao limite de chamar a Branca de Neve e os Sete Anões de Branca de Neve e os Sete Verticalmente Comprometidos. Quer dizer, tinha um lado ruim nessa história também, que todo exagero é ruim para a nossa pauta democrática. Mas o fato é que a inversão do politicamente correto implica na banalização dessa política de ódio e dos valores, como você disse, que não tem nada de humanistas, não tem nada do que nós nos identificamos. Eu falei aqui desse movimento recente da política, mas eu tenho pensado muito num autor do 19, o Gustave Le Bon, que escreveu o seu texto sobre a política das multidões. E o Gustave Le Bon, quando viu esse movimento aparecer no século XIX, ele destacou a ideia de o que é o líder novo que aparecia naquele momento, o que é o líder que fala para as multidões. Segundo ele, eu fiquei muito impressionado com a proximidade desses nossos novos líderes conservadores. Os líderes das multidões são aqueles que têm uma retórica muito agressiva, falam frases curtas e palavras muito localizadas. Não à toa, são líderes que negam o diálogo. No nosso caso, não vão aparecer no debate público de jeito nenhum. É impressionante como a história é diferente e como ela é tão semelhante, né? O Le Bon, no 19, falando desses políticos das multidões e esse fenômeno que nós vemos agora e como, finalmente, de alguma maneira, a bolha estourou, né? Essas bolhas que nós vivíamos tão isolados, eu lembro dessa sensação nos Estados Unidos, essa sensação que a gente está vivendo agora. Bom, eu gostaria então de agradecer a presença de todos, agradecer mais uma vez aos colegas, enfim, acho que nós tivemos um excelente ponto de partida para pensar a conjuntura. Eu aproveito para convidá-los para a sessão de amanhã, dentro desse simpósio de conjuntura, que se dedicará ao tema geral, justiça, cujos expositores serão José Maurício Domingues, Lia Zanota Machado e Ana Lúcia Pastore. Então, muito obrigado. Obrigado aos colegas pelas excelentes exposições, pelos problemas que levantaram e também, enfim, pelas perspectivas que trazem suas exposições. Eu acho que uma pergunta, enfim, que permanecerá conosco e que essa mesa foi tão feliz em formulá-la, é de respeito justamente ao padrão, né, quer dizer, de conflito que emergirá nesses novos tempos, né, quer dizer, e o quanto ele reproduzirá ou não, enfim, padrões históricos na própria sociedade, né? Enfim, não me cabe, obviamente, nenhuma espécie de
enfim, comentário, mas as falas, mas gostaria de, enfim, compartilhar. Acho que a Célia Pinto colocou uma questão que está presente nas outras falas também, que eu acho que a gente deve reter, né? Que é esse, o da, enfim, a resposta conservadora que nós estamos, e autoritária que nós estamos vivendo, é também uma reação aos avanços que conquistamos, né? Então, acho que justamente a pergunta sobre o estilo do conflito, os estilos de conflito que se seguirão, enfim, repõe esse problema do padrão histórico, né? Enfim, do conflito, que, creio eu, enfim, nesse momento está em outro, não sei se adquirirá outro sentido, mas acho que é importante reconhecer um outro lugar, um outro patamar mesmo, eu diria, dados os avanços, né? Enfim, dos últimos anos. Então, muito obrigado a todos, a todas, e nos vemos, então, amanhã, aqui mesmo, nesse auditório, para a sessão Justiça, e na quinta-feira teremos a última sessão do simpósio dedicado a eleições, né? Com os expositores Leonardo Avritzer, Lúcio Renaud e Maria Hermínia Tavares de Almeida. Muito obrigado, boa noite.